A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, neste dia tão especial. Esse é o dia que o Senhor fez, devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Olha, hoje nós vamos estudar um tema que eu tenho certeza estará mexendo com muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa oportunidade. Vamos falar sobre os malefícios da ansiedade. Você que está me ouvindo, você é uma pessoa ansiosa? Você sabe o que é ansiedade? Então nós vamos juntos hoje estar analisando esse tema, os malefícios da ansiedade. E a nossa oração ao Pai é que Deus possa nos curar deste mal terrível que tem assolado a vida de muitos irmãos e irmãs que já conhecem o Senhor e são sempre, constantemente atacados por esta crise de ansiedade. A ansiedade é uma doença da alma, né? Então nós vamos tomar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega aí em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos ler dos versos 6 até o 7. Filipenses 4, do 6 ao 7, assim diz as Escrituras Sagradas. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, rogar o Espírito Santo que nos oriente nesta oportunidade. Vamos orar. Nosso Pai, te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos juntos para meditar na verdade da Tua Palavra. Pai, nós carecemos da sabedoria do alto céus para que Tu venhas revelar a verdade aos nossos corações. Fala conosco, Pai. Nós entregamos este tempo diante do Senhor. Precisamos que Tu reveles a nós a Tua palavra. Tu nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Tira dos nossos olhos todas as escamas, para que então nós possamos ser curados deste mal tão grande que é a ansiedade, as preocupações, as inquietações. Nós oramos, agradecidos, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, o que é ansiedade? A ansiedade, ela é um desconforto físico e psíquico, é um excesso de agonia, de aflição. Aí no sentido figurado, significa que a pessoa tem um desejo intenso e impetuoso, é a ausência de tranquilidade que demonstra ou possui medo ou receio. Segundo a psicopatologia, que estuda aí as doenças mentais, vai mostrar que a ansiedade é a condição emocional de sofrimento definido pela expectativa de um acontecimento inesperado e perigoso à frente da qual o indivíduo se acha aí indefeso. Então, a ansiedade é um negócio muito sério. Ansiedade, medo, preocupação, estresse, todos esses aqui, meus amados, são termos bem conhecidos em nossos dias e fazem parte do cotidiano, infelizmente, de muita gente. E cada vez mais nós ouvimos falar de uma forma extrema de tensão, conhecida por ataque de pânico. Há alguns anos, eu presenciei aí um desses casos num posto médico na cidade
lá do Paraná, onde eu nasci. A ansiedade era tanta que ela entrou num estado de pânico terrível, né? E muitas vezes aquele caso dela não tinha... era um caso infundado, né? Tão opressivo e dominante que aperta e faz disparar o coração, causa arrepios ou suor e leva uma pessoa a se sentir totalmente incapaz de qualquer reação por alguns instantes. É muito sério, meus irmãos. A questão da ansiedade, ela corrói por dentro. O nosso organismo, ele não é preparado para suportar essas tensões nervosas oriundas de uma mente, de um coração inquieto, preocupado, ansioso. Então, a única maneira em não se preocupar com nada é orar por tudo. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Então, leve todos os seus problemas diante do Senhor Jesus Cristo. Leve as tuas preocupações, aquilo que está lhe tirando a paz, leve ao trono da graça, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, vou dizer algo muito sério para você que me escuta nessa oportunidade. Pode ser qualquer pessoa aí que conheça e ame o Senhor Jesus Cristo, é capaz de lidar com essas pressões, com a ansiedade. O meio equivocado de controlar o estresse da vida é preocupar-se com Ele. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse 3 vezes, né, no texto tão precioso de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, 31 e 34, Ele disse assim: não andeis ansiosos, não vos inquieteis. E Paulo, nesse texto básico que nós estamos considerando, ele diz o seguinte, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Queridos amigos, a ansiedade em qualquer tempo é um pecado. Por quê? Porque transgride a clara prescrição bíblica. Quando nós permitimos que a nossa agitação diária se converta em ansiedade, e por conseguinte em pecado, quando os nossos pensamentos se concentram no que está por vir, em lugar de fazermos o melhor possível em nosso momento presente. Por isso que esses pensamentos de ansiedade, eles são improdutivos. Eles acabam por controlar-nos, uma vez que podem se tornar outros empecilhos mais adiante. E vai nos levar a negligenciar outras responsabilidades, gerando assim sentimentos reais de culpa. Irmãos, se não cuidarmos de tais sentimentos baixos, que é a ansiedade, esses sentimentos que tendem a nos deixar em uma situação extremamente... a ansiedade, ela tem uma tendência de gerar até uma certa convulsão em determinadas pessoas que não conseguem controlar a ansiedade. Por isso que nós temos que cuidar com esse sentimento de maneira produtiva, recuando e refletindo sobre os nossos reais deveres na vida. Se não for assim, nós vamos perder a esperança em vez de encontrar respostas. E guarde bem isto: a ansiedade, deixada sem solução, pode debilitar a mente e o corpo de uma pessoa e até mesmo conduzi-la a ataques de pânico, porque ela vai se tornando cada vez maior. A ansiedade, se não for controlada, a ansiedade, se não for tratada, se não for curada, ela vira uma bola de neve. Irmãos, a ansiedade, ela é a ferrugem da vida, ofuscando aí o seu brilho e destruindo o seu poder. Jesus, ele nos exortou sobre a ansiedade. Você sabia que existem tantas pessoas que ficam preocupadas, inquietas e ansiosas pelo que haver de comer, beber e vestir? Jesus, ele falou: olha, vocês, por esse tipo de coisa, não fiquem preocupados. Se você é um filho de Deus, se você creu
que foi atraído no corpo de Cristo, que você foi crucificado e morto com Cristo, que foi ressuscitado juntamente com Cristo, você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todos os problemas, de todas as dificuldades e de todas as necessidades. Você está com Deus em Cristo, porque você morreu e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, Jesus diz para aqueles que creram nele, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz assim, olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Mateus 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Está vendo aqui, queridos, que Jesus disse para nós não andarmos ansiosos pela nossa vida. A questão da subsistência, o Pai vai suprir os seus filhos. Né? E Jesus reitera no versículo 28, ele diz o seguinte, presta atenção. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Está vendo, irmãos? E lá no versículo 34 de Mateus 6, ele diz o seguinte, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então não fique preocupado com o dia de amanhã. Talvez amanhã você nem exista mais. Preocupe com hoje, com aqui, com agora. Né? Então, amados, eu sei que existe aí no nosso meio muitas e muitas pessoas, pelo fato de não conhecer o Senhor, e muitas vezes essas pessoas que não conhecem o Senhor verdadeiramente, normalmente são pessoas que frequentam a igreja, que já foram batizadas, mas nunca tiveram seu coração regenerado, nunca nasceram de novo. Porque, irmãos, é uma contradição uma pessoa que passou pela cruz ficar ansiosa, ficar preocupada. E hoje, infelizmente, muitos daqueles que estão no nosso meio, a preocupação deles são tão somente com as coisas terrenas. Elas não buscam as coisas que são de cima. E, infelizmente, aqueles que se preocupam e buscam as coisas terrenas, a Bíblia diz que o destino deles é a perdição. Por quê? Porque eles são inimigos da cruz de Cristo. E lá em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo, ele diz o seguinte, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A preocupação deles é tão somente com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre. O que isso significa? Significa que eles irão fazer de tudo para satisfazer o seu próprio eu. É uma vida centrada em si mesmo, não no Senhor. Porque aqueles que estão do Senhor, eles vão buscar as coisas do alto. Por quê? Porque eles morreram. Eles morreram e a vida deles está escondida ou oculta juntamente com Cristo em Deus. Por isso que nós somos exortados a buscar, a pensar nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque nós morremos com Cristo. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, irmão. Isso é maravilhoso. Então, por que temos que buscar as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra? Pelo simples fato de que, segundo diz Tiago 1, verso 17, a palavra fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, é maravilhoso nós buscarmos as coisas que são do alto, porque lá do alto vem toda boa dádiva e vem
todo dom perfeito, são tudo lá de cima, que desce do Pai das luzes para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então, você acha que tem razão de você ficar ansioso? Olha, eu li um artigo de um médico bastante experiente. Ele estava analisando esta questão a questão emocionais da vida dos seus pacientes, né, naquilo que concerne a ansiedade. E ele analisou as preocupações características de seus pacientes. Ele verificou que 40% deles estavam preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. Ele disse que 30% também estavam preocupados com coisas acontecidas no passado. E 12% tinham medo de perder a saúde, embora a sua única doença estivesse na imaginação. Os outros 18%, eles tinham outras preocupações, mas o médico descobriu que, em geral, elas não tinham qualquer fundamento. Está entendendo, irmãos? Tem um famoso humorista norte-americano, do século XIX. Ele saiu com uma seguinte declaração. Ele disse assim: sou um velho e vi muitos problemas na minha vida, mas a maioria deles jamais aconteceram. Então, querido, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que se preocupar hoje de problemas que surgirão apenas no futuro? Por quê? Nós temos que descansar no Senhor como Davi descansou. No Salmo 37, versículo 25, Davi disse assim: fui moço, porém agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, a ansiedade, como que uma pessoa pode ser livre ou se ficar completamente liberto desta questão da ansiedade? É morrendo para ela. Uma vez que você crê que você foi morto com Cristo na cruz, por favor, preste atenção. Não é você crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Essa é uma verdade. Mas para que você ganhe a real experiência de regeneração com Cristo, de vida nova com Cristo, você precisa de crer, como está escrito, que você também morreu com Cristo. A Bíblia diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou dizendo que depois da sua regeneração a ansiedade não virá, mas ela vai vir, mas ela não vai perdurar muito tempo na sua vida. Por quê? Porque quando a ansiedade vem, você vai ter aquele delicioso hábito de entregar para o Senhor. Porque, irmãos, a ansiedade ela significa que temos posto a nossa confiança em mãos erradas. E o lugar mais inseguro da face da terra é a mão do homem. E o lugar mais seguro neste universo é as mãos do Pai. Então vamos lançar as nossas preocupações, aquilo que nos traz inquietação, os nossos medos, os nossos temores, a Deus, ao Pai. E Ele tem cuidado de nós. Amados, a ansiedade, além de roubar a nossa paz interior, ela produz pelo menos 3 malefícios que eu quero destacar nessa oportunidade. Em primeiro lugar, a ansiedade, ela gera precipitação. Sabia disso? A ansiedade, ela vai gerar uma coisa chamada precipitação. Todo ansioso, ele é precipitado. Está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, a Bíblia diz assim, olha: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, todo ansioso ele vai pecar, porque não é bom proceder sem refletir. Aquele que não é ansioso, que foi tratado pelo Senhor na cruz, obviamente, ele primeiro vai assentar, ele vai fazer os seus projetos, e ele não vai pecar. Agora, o ansioso, ele é precipitado, ele vai pecar rapidamente. E agindo assim,
Nós somos levados ao caminho do erro. Precipitação é sinal de loucura, conforme afirma Provérbios, capítulo 14, versículo 29, que diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura, né? Então, precipitação é sinal de loucura. O longânimo, essa palavra longânimo, aqui é uma paciência que somente Deus tem. Nós não somos longânimo, mas quando nós cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, quem que vai viver agora? Não mais eu, mas Cristo vai viver em mim, não é assim? Então, se Cristo vai viver em mim, uma das características da nova criatura que será produzida pelo Espírito Santo é a longanimidade. Lembra lá de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, etc. Né? Então, é muito claro, longanimidade só tem aquele que de fato morreu com Cristo. Sem ter uma experiência de morte com Cristo, nós não somos e não vamos ser longânimos, pacientes nunca. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Todo ansioso é meio doido da cabeça. Ele exalta a loucura, ele não consegue se aquietar, né? Lembra os irmãos de José? Eles agiram sem pensar quando venderam José, seu irmão, lá para o Egito, né? E por causa disso, eles chegaram à conclusão de que aquela ansiedade que eles tinham ali foi porque eles foram precipitados, né? Lá em Gênesis, capítulo 42, versículo 21, a Bíblia diz assim, presta atenção, Gênesis 42, verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Eles ficaram todos ansiosos. Então, ansiedade, ela é uma doença da alma. Ansiedade, irmãos, nós só seremos curados deste grande mal quando de fato nós cremos em nossa identificação com Cristo, em sua morte e ressurreição. Jesus, ele já tomou sobre si as nossas enfermidades. E uma das enfermidades da alma é a ansiedade, como todas as outras, mentira, uma série de doenças da alma, é a questão de uma alma enferma. Mas lá em Isaías 53, verso 4 e 5, a Bíblia diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, lá na cruz, Cristo no seu corpo levou a minha e a sua preocupação, as nossas ansiedades, as nossas enfermidades todas. Ele crucificou, colocou sobre ele, e ali nós morremos nele. Então, uma pessoa que morreu com Cristo é uma pessoa que vai depender do Senhor, é uma pessoa que está sob os cuidados do seu Pai Celestial. Isto é maravilhoso. Irmãos, a ansiedade, ela rouba a nossa serenidade quando a gente vai fazer as escolhas. Porque uma pessoa sem serenidade, ela faz escolhas sem analisar adequadamente. E devido à pressa ao fazer as coisas, ela acaba errando. É isso que a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 21, no versículo 5. Né, de uma forma tão clara. Vamos ler esse texto junto? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Tão claro aqui nas Escrituras, que diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza.
né? Essa pressa excessiva é oriunda de um coração ansioso que não se pode aquietar. Então, irmãos, nós não devemos ter pressa, devemos descansar no Senhor, porque, queridos, Ele mesmo nos diz que Ele vai adiante de nós. Não só adiante de nós, como também a nossa retaguarda. Está escrito, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 12, está escrito assim: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ele vai adiante, mas Ele também é a nossa retaguarda. Então, como eu e você nós podemos ficar ansiosos quando o nosso Pai, Ele vai adiante de nós, quando o nosso Pai é a nossa retaguarda? Queridos, lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo, Ele guia a nova criatura interiormente. Sabia disso? Você se lembra quando, enquanto o evangelista Filipe, ele pregava lá grandes multidões em Samaria, a palavra fala que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Aí ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. Aí Filipe teve uma maravilhosa conversa com ele e o levou ele a crer em Jesus Cristo crucificado. Aí a palavra fala que o Espírito guiou Filipe de um ministério para o outro. Então, e ele faz o mesmo por mim e por você hoje, meus irmãos. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo do Pai. E quando é que uma pessoa vai ser guiada pelo Espírito Santo? É quando ela não pode ser guiada por si mesma. Porque, irmãos, quando a gente quer se autoguiar, se autodirigir, pode ter certeza de uma coisa: você vai ficar muito depressivo. Mas quando você crê que morreu com Cristo, Cristo é a sua vida, Ele vai te guiar continuamente. Lembra daquele texto de Isaías 58, versículo 11? A palavra diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha que lindo. O Senhor te guiará continuamente. Então, amados, se a gente for parar para pensar e analisar, nós não temos motivos para ficarmos ansiosos quando temos um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo habitando em nosso interior. Ele é quem vai nos guiar a toda a verdade. Nós não precisamos de que alguém diga para nós o que fazer, mas a gente muitas vezes damos ouvido às pessoas, naquilo que elas receitam para nós, e nós tomamos aqueles medicamentos todos. Isso vai nos gerar para nós ansiedade. Eu gosto muito de John Wesley. Um dia, quando João Wesley estava longe lá da sua casa, alguém veio correndo, ofegante ali em sua direção, repetindo ali monotonamente: John Wesley, tem uma notícia muito triste para te dar. A sua casa foi destruída por um incêndio. A sua casa foi destruída por um incêndio. Começou a gritar. Aí o Wesley respondeu para ele: não foi. Pela simples razão, eu não tenho nenhuma casa. Aquela em quem eu tenho morado já há muito tempo pertence ao Senhor. E se ela pegou fogo, é uma coisa a menos para eu me preocupar. Irmãos, parece que John Wesley foi radical, não parece? Mas não foi. E é exatamente esse espírito das palavras de Jesus ao anunciar a preocupação como um pecado. Jesus disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, o homem que sofre antes de ser necessário, ele sofre mais que o necessário. Nós temos que perceber que nos momentos de dificuldades, nós temos um Deus que nos carrega
e nos carrega, diz a Bíblia, em seus braços. Você já leu esse texto? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 3 e 4. Isaías 46, versículo 3 e 4, a Bíblia diz assim, presta atenção. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. Ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Como é bom, amado, você está nos braços do Pai, descansando nele. Ali no colo de papai não tem motivo para nós ficarmos ansiosos, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa paz. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Na hora da angústia, Ele está ali presente, e Ele não vai permitir que nós sejamos tentados ou provados além das nossas forças. Então não tem motivo para nós ficarmos e vivermos ansiosos, meus irmãos. Temos que descansar no Senhor. A palavra de Deus, ela diz lá no Salmo 37, um salmo que todos nós conhecemos, mas conhecer sem ter a realidade não significa nada. Você vai ficar ansioso. Mas quando você conhece e tem a realidade daquilo que está escrito, você vai poder descansar. Sabe por quê? No Salmo 37, versículo 5, a Bíblia diz assim, olha, presta atenção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, se ele vai fazer tudo, e quando eu creio que ele fez e irá fazer tudo, Salmo 37, 7 diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Então, a minha e a sua condição é de descansar nele, porque Ele é quem vai fazer. Mas o fardo é muito pesado, eu sei que é. Todos nós sabemos que é. Mas se nós entregarmos os nossos fardos para Ele, Ele vai carregar, irmãos. A palavra fala nos Salmos 68, versículo 19, a Bíblia diz assim, bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Que lindo, ai que texto maravilhoso, graças ao Senhor, porque está escrito que bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. Então não fica carregando fardos que você não consegue carregar. Tem muito crente cansado, por quê? Porque estão na base do muque, se esforçando, fazendo coisas que de fato o Senhor não pediu para que fosse realizada, mas eles estão fazendo, tem que mostrar, tem que fazer a obra, para com isso. Eu e você, nós fomos chamados para descansarmos no Senhor, para estarmos assentados aos seus pés e ouvir a sua voz e ouvir as suas doces palavras. São palavras de vida, palavras vivificadoras, palavras que enchem o nosso coração de alegria, palavras que nos edificam. Irmãos, mas por outro lado, a ansiedade, ela adoece a nossa alma. A ansiedade é uma fonte de depressão, porque está escrito lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, está escrito o seguinte, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, a ansiedade, ela abate, deixa a pessoa depressiva. Uma pessoa agitada, uma pessoa ansiosa é uma pessoa que sempre está agitada, anda para lá e anda para cá, ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Estou lembrando de certo homem que estava dirigindo a sua carroça, ele passou ao lado de um viajante que a pé carregava um pesado saco nas costas. Aí ele ofereceu-lhe uma carona, mas depois de certo tempo ele notou que o homem, apesar de estar na carroça, ainda segurava o fardo nas costas. Aí ele fez uma pergunta seguinte, por que o senhor não coloca esse saco no fundo da carroça? Perguntou aquele homem, Aí o caroneiro
respondeu o seguinte: o senhor já é tão bondoso em me levar que não quero lhe dar este incômodo de levar este saco. Amigo, quantas vezes fazemos exatamente assim com Jesus? Nós cremos que ele carregou nos seus ombros, apesar da cruz, e o meu e o seu pecado no corpo dele, em nosso lugar. Nós cremos que ele leva a nossa alma a salvo para o lar celestial, mas achamos que nós mesmos temos que carregar os fardos de nossas preocupações diárias, sejam elas grandes ou pequenas. Irmãos, como é maravilhoso saber que podemos entregar a Jesus cada dia todos os nossos problemas e preocupações. Nada é tão pesado que Cristo não possa carregar, e nada é tão pequeno que ele não possa interessar. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não tem motivos de nós ficarmos ansiosos de coisa alguma, porque ele prometeu que iria, na pessoa de Cristo Jesus, suprir todas as nossas necessidades. Irmãos, e como nós temos necessidades. E eu tenho muitas necessidades. Você que me escuta tem muitas necessidades, mas lembre-se que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19, algo tão maravilhoso que é dito assim. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não está escrito aqui que ele vai suprir cada uma de nossas necessidades? Então, qual é o motivo da nossa preocupação? Qual é o motivo? Lembra do apóstolo Pedro? E juntamente com seus discípulos, lá no livro de Marcos 4, 35, a palavra fala que eles estavam no mar. Jesus, ele entrou no barco e disse para eles o seguinte: olha, vamos passar lá do outro lado, né? E passemos, já era tarde, e Jesus disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. Lembra? Esse texto pode procurar depois lá em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Aí eles, os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E a palavra fala que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Mas Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Aí eles foram lá, despertaram e disseram para Cristo: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Aí Jesus acordou, despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus disse para eles: por que vocês são assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eu não disse para vocês: passemos para outra margem? Aí eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí o apóstolo Pedro, ele ganhou uma experiência maravilhosa. E ele escreveu lá na sua primeira carta, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. E o nosso Senhor cuida, meu irmão, minha irmã, de uma forma tão especial dos seus, daqueles que creram que foram atraídos em seu corpo lá naquela cruz, daqueles que creram que foram co-crucificados com Cristo, que tiveram a mesma morte que Cristo teve. Cristo morreu, mas eu também tenho que crer que eu morri com Ele. Se eu morri com Ele, eu não vivo mais. Agora é Cristo que vive em mim, é o Todo-Poderoso, soberano dos reis da terra, que vem habitar dentro do meu coração, e o barco que Cristo que está não vai afundar. Então, por que ficarmos tão ansiosos, meus amados? Temos que descansar. Enquanto você não morrer, crer que morreu com Cristo, você vai sempre ser pego de surpresa e ficará uma pessoa ansiosa, ansioso. Descansa. Como que se acaba com o ansioso? Matando ele. E foi isso que Cristo fez. Matou o ansioso lá naquela cruz. Quando incluiu
o ansioso no seu corpo, levando este ansioso a morrer com ele. Isto é maravilhoso, irmãos. Por favor, nunca se esqueça que ele é fiel. Ele é fiel e ele sempre cumpre aquilo que ele diz. Então, amados, temos que aprender a descansar nele, não ficar reclamando. Eu lembro de uma história de um homem que ele caminhava pela praia numa noite de lua cheia e ele pensava o seguinte: se eu tivesse um carro novo, seria feliz. Se eu tivesse uma casa grande, seria feliz. Se tivesse um excelente trabalho, seria feliz. Se tivesse uma parceira perfeita, seria feliz. Aí, nesse momento, ele caminhando na praia, tropeçou em uma pequena sacola cheia de pedras e começou a jogá-las uma a uma no mar. E a cada vez dizia: seria feliz se tivesse isso, seria feliz se tivesse aquilo. E assim fez até que restou apenas uma pedrinha que ele decidiu guardar. Ao chegar em casa, ele percebeu que aquela pedrinha tratava-se de um diamante muito valioso. Agora, irmãos, quantos diamantes teria jogado ao mar sem parar para pensar? Muitas vezes, nós também jogamos fora os nossos preciosos tesouros, esperando o que acreditamos ser perfeito. Amados, perfeito é Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus perfeito, sem mácula, sem nenhum defeito. Ele foi para a cruz e tirou o meu e o seu pecado, se você crê. Se você crê que o teu velho homem foi crucificado com ele, que você foi ressuscitado juntamente com ele. Quando você crê neste fato, aí o soberano Senhor, este que é perfeito, vem habitar dentro de nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando eu creio neste fato, eu não vivo mais, mas é este ser perfeito que vem habitar dentro de mim e me fazer um homem e uma mulher perfeita e perfeito. Está me compreendendo, irmãos? Se Cristo é a nossa vida, Ele é o Todo-Poderoso, Ele habita em nós. Então, você acha que tem motivos para ficarmos ansiosos? Claro que não. Então, por que muitas vezes nós ficamos abatidos? Falta de comunhão com o Senhor. O salmista, naquele precioso salmo, Salmo 42, versículo 5, é um salmo tão lindo. Ele faz uma pergunta para a alma dele. Ele diz assim, Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que estás ansiosa? Por que estás depressiva? Por que estás angustiada? Por que estás inquieta, ó minha alma? Por que você está inquieta? Sendo que o Senhor da glória, o Rei dos Seis, habita dentro. Por quê? Descansa, espera no Senhor. E ele volta a reiterar no versículo 11, Salmo 42, 11, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Está vendo? Por que estás abatida? E no capítulo 40, no Salmos 43, verso 5, ele reitera, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Por que estás ansiosa? Sendo que ele disse: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, o quê? Pela oração, não é que está escrito lá? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica e pela oração, com ações de graça. E qual é o resultado disso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, nós temos que aprender a descansar no Senhor da glória. Aquele que morreu e ressuscitou, mas nos fez morrer e ressuscitar juntamente com Ele. Quando cremos neste fato, Cristo vem ser a nossa vida.
E Ele sim vai dar um equilíbrio para a nossa ansiedade. A ansiedade ela pode vir, mas ela não fará mal mais em nossas vidas. Porque agora a nossa vida é controlada pela pessoa do nosso Pai Celestial. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, muito obrigado, Pai, porque Cristo é a nossa vida. Ele é o nosso descanso. Descanso para a nossa alma. Refrigério para a nossa alma. Pai, como nós podemos ficar ansiosos quando o Senhor vem habitar dentro de nós? O Senhor tem um controle absolutamente de todas as coisas. Nada está fora dos teus domínios. Oh, meu Pai, o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra da tua vontade. Ensina-nos a descansar em Ti, a esperar em Ti. Oh, meu Pai, fala ao coração de todos aqueles que nos ouviram nesta oportunidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu quero convidar todos vocês para estar conosco em nossas reuniões. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós nos reunimos na Rua Acre, 260, esquina com Paraná. Às sextas-feiras, venha orar conosco, traga o seu pedido de oração, nós estaremos intercedendo. Todas as sextas-feiras, reunião de oração, às 19h30, nesse mesmo endereço. Aos domingos, temos estudo da palavra, às 9h da manhã, e estudo da palavra para as crianças também. E à noite, às 19h30, temos culto de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Venha você, traga todos os seus familiares, os seus filhos, convide os seus vizinhos para estar conosco. Será um grande prazer te dar um abraço e compartilharmos da verdade da palavra para você e para toda a sua família, para que um dia você venha dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus revele cada vez mais a pessoa de Cristo ao seu coração. Amém? Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Senhor nos põe de pé, prosseguimos para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, venceu o mundo, trouxe a luz, nos libertou da lei, do pecado e da morte, dando vida a todos nós. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo proclamamos o seu poder. O Espírito do Senhor nos põe de pé,
prosseguimos para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, venceu o mundo, trouxe a luz, nos libertou da lei, do pecado e da morte, dando vida a todos nós. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos o seu poder. A Ele a glória, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos seu santo nome. A Ele a honra, a Ele todo louvor. Com alegria nós proclamamos o seu